Primeiro, boa noite, né? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Circuito Municipal de Cultura. O circuito é uma realização da Prefeitura de Belo Horizonte por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o CIRC, que é o Centro de Intercâmbio e Referência Cultural. Hoje, na nossa programação do Circuito Hip Hop, em parceria com o Fórum Hip Hop de Belo Horizonte, a gente conta com o workshop da produção e arrecadação musical, a presença digital das artes, ministrado por Vitor Gonzaga e Léo Morel, que vão se apresentar e continuar esse papo massa com a gente aqui hoje. Eu sou o Pablo, sou produtor do circuito e estou aqui no online, né, no ao vivo, à disposição dos participantes e só me apresentando mesmo para quem está chegando aí no nosso gravado. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Meu nome é Vitor Gonzaga, sou mestrando em comunicação, bacharel em relações públicas, produtor cultural, idealizador da Inclusa Produções, uma produtora belo-horizontina que trabalha com vários artistas, dentre eles Douglas Jean. E estou aqui com Léo Morel, que é um parceiraço na distribuição, em todo o trâmite de distribuição musical, para a gente trocar uma ideia e passar algumas informações para vocês. Quer se apresentar aí, Léo? Boa noite, boa noite, boa noite, Vitor, boa noite, Pablo, boa noite a todos os participantes. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, agradecer ao Circuito Municipal, Prefeitura de Belo Horizonte, por estar realizando um evento desse de grande importância. A cena de BH, a cena de hip hop de BH, mas também a cena de hip hop do Brasil como um todo, né? Uma vez que esse nosso evento, essa nossa conversa, depois vai estar sendo gravado aí e disponível para a posteridade, né? Muito feliz de estar participando. Muito obrigado, viu? Deixa eu compartilhar aqui. Todo mundo está conseguindo ver em alta ou está pequeno? Tô vendo bem, Vitor. Para mim tá ótimo, viu? Massa. Então, bora lá. Bom, já me apresentei, né? Sou formado em Relações Públicas, mestrando em Comunicação na UFMG. Sou diretor da Inclusa Produções, empreendedor cultural belo-horizontino. E aí, com uma atuação já de alguns anos na cidade e fora dela também. E aí, hoje a gente está aqui para poder falar um pouco dos trâmites musicais, dos bastidores. E aí, bora lá. Gravei minha música. E agora? Recentemente eu estava conversando com o FBC e ele me falou uma coisa, que para ele a coisa mais fácil depois de andar e respirar é compor. Só que o mais difícil é fazer a música dele chegar ao público, chegar nas plataformas. E aí nosso workshop ele nasceu nesse pressuposto de ajudar as pessoas a levarem as suas músicas para um público maior. E por que a gente está fazendo isso, né? A chave para tudo isso é partindo dessa dificuldade de criação para levar essa música ao público. O meio-campo é o planejamento. Esse planejamento ele tem que ser bem feito, principalmente na pré-produção, e só assim a gente alcança a arrecadação, que é o objetivo de todo músico quando distribui sua música, é ter royalties. E por que essa arrecadação e por que esse workshop, a gente planejou ele principalmente falando do ambiente digital? Porque o mercado fonográfico mudou.
Esse gráfico do IFPI é de 2017. O de 2020 eu vi ele, mas ele estava meio desconfigurado, então eu prefiro usar o de 2017, que já dá para entender um pouco sobre qual é a real situação da indústria fonográfica no Brasil. Bom, primeiro, a arrecadação total foi de 295,8 milhões de dólares, que é algo absurdo se a gente for pensar a nível Brasil, mas é algo muito pequeno se a gente for pensar no top 10. Nós somos hoje o 11º país em termos de arrecadação. E dentro desse gráfico, a gente consegue ver que streaming é responsável por 162,8 milhões de dólares. Então, a maior parte maior parte do bolo é com streaming, e por isso a gente tem que fazer um planejamento, tem que fazer uma pré-produção, uma produção e uma pós, que é o follow-up dos artistas, esse engajamento com o público, e ele deve ser muito bem feito. E pensando nessa estratégia, a gente começa com alguns pontos. Os elementos fundamentais de planejamento, que são os que eu desenvolvo na minha empresa e com os lançamentos dos artistas. Planejamento financeiro, planejamento de mobilização e o planejamento de comunicação. Planejamento financeiro, ele é fundamental porque grande parte dos artistas brasileiros gastam mais do que ganham com suas músicas. Então, normalmente, a pessoa gasta 600, 700, 800 reais com estúdio, gasta com design, gasta com videomaker, aí faz todo esse investimento e, no final, arrecada muito pouco. Arrecada alguns centavos de dólar na maior parte das situações. Então, é importante ter esse planejamento bem organizado, sabendo quanto você vai gastar, quando é a ação, como você vai arrecadar esse dinheiro, de onde esse dinheiro vai vir, é recurso próprio, vai ter um patrocínio, e fazer esse planejamento financeiro. Então, pensando aqui, vai lançar o single, necessário 2.000. Então, isso é o que? A gravação, a mix, a master, dependendo da participação, um feat com algum artista. Alguns artistas no mercado do rap cobram para fazer o feat, e eles não estão errados também, eu entendo o lado deles. Então, a gente tem que entender isso. Então, esse lançamento, ele tem como base a parte musical, o lyric vídeo e a distribuição. Não é um lançamento tão complexo, mas ele já tem um custo. Ele vai ser custeado por recursos próprios, então, e a estratégia, o capital já vai estar disponível no dia 10/2/2022. Então, a partir dessa data, terá recurso para financiar esse produto. Então, esse produto, esse planejamento, esse projeto macro, ele começa a partir do momento que ele tem recurso. Bom, após fazer esse planejamento, entender quais são as pessoas que você vai precisar trabalhar, é muito importante fazer um planejamento de mobilização. E aí, o que é esse planejamento de mobilização? Eu gosto de usar a planilha 5W2H, e aí, que é uma mobilização que vai permitir articular com todo mundo. Então, por exemplo, contratar um produtor, fazer a produção no estúdio de gravação, verificar a necessidade de outros músicos. Então, já tem vai ter um produtor responsável por essa parte. Então, o produtor responsável pela mix, pela master, assessoria de imprensa, quem vai ser, quando vai ser divulgado o release, direito autoral, como é que vai ser esse trâmite, quem vai ser a pessoa responsável. Essa mobilização de uma equipe, às vezes é uma equipe, né? Muita gente faz uma produção fazendo todas as etapas, mas é bom convidar um amigo, alguém que
está interessado, que está querendo te ajudar, porque para fazer todo esse planejamento acaba sendo muito pesado para um artista que produz sua música e ainda faz toda a distribuição, a divulgação e toda essa estratégia. Então, fazer esse levantamento de pessoas, fazer essa mobilização é fundamental. Estou falando rápido, Débora está de boa, posso seguir? Bom, vou seguir. E aí, se você for reparar, no 5W2H, eu já tenho um planejamento também de custo. Quanto custa a hora de gravação, quanto custa todas essas etapas, para a gente saber quanto custa a produção no todo. O 5W2H me ajuda a entender quem são as pessoas, qual é o custo também. Então, ele contribui, inclusive, com o meu planejamento financeiro de lançamento. Uma outra coisa muito importante na mobilização é fazer uma mobilização de público. Existem artistas que fazem essa mobilização com crowdfunding para fazer esse lançamento com essa estratégia, mas também uma outra coisa é ter um público fiel que vai te apoiar, que vai te motivar a desenvolver toda essa etapa de lançamento que é difícil, é árduo, principalmente para quem está por trás, os artistas que estão desenvolvendo o EP, o single, é um sonho, e requer um trabalho muito complexo. Então é bom ter pessoas também, ter um fã-clube, vamos dizer, que vai te ajudar a estruturar esse lançamento, que vai te motivar e que vai divulgar. Após essa etapa, acho muito importante a gente pensar no planejamento de comunicação, que é a alma hoje do mercado. Você só alcança o seu público com essa comunicação, fazendo uma comunicação muito bem feita. Então, vale a pena desenvolver, vale a pena pesquisar, vale a pena estudar. E aí, alguns elementos fundamentais do planejamento de comunicação. Imprensa, o desenvolvimento de release. O release, ele vai contar a história do seu trabalho, ele vai divulgar o seu trabalho por você. Isso é um momento fundamental. Você vai utilizar para a distribuidora, para mandar para jornais, para mandar para portais, e é através do release que as pessoas vão conhecer o seu trabalho. Então, ele fala por você em alguns momentos. Então, rede social. É fundamental desenvolver um editorial de redes sociais, um calendário. Post patrocinado. Post patrocinado é muito importante, vem ganhando uma importância cada vez maior, uma vez que o alcance no Instagram, no Facebook, ele está reduzido, então a gente não consegue, através de posts orgânicos, alcançar nem todo o nosso público seguidor. Então, é legal trabalhar com post patrocinado e para post patrocinado é muito melhor trabalhar com um gestor de tráfego. Por quê? Porque ele vai gastar menos com as métricas de palavras-chave e tudo do que a gente gastaria normal. Então, eu te aconselho contratar um gestor de tráfego para poder fazer os posts patrocinados, que ele vai te dar um alcance maior com um custo menor. Mas vamos seguir. Então, imprensa. Esse release, ele é um release dica do portal Tem Mais Discos Que Amigos. E aconselho todo mundo a seguir esse portal. É um blog muito interessante que divulga vários lançamentos de bandas autorais. E ele deu essa chave de presente para todo mundo, para entender como estruturar como fazer uma estrutura de um bom release quando você não tem grana para assessoria de imprensa. Se você tiver grana para fazer esse pagamento de um assessor de imprensa, é melhor, porque ele vai fazer um follow-up com jornalistas, com jornais, com portais, melhor. Mas se você não tiver grana e pensando que tipo esse formato de workshop é para principalmente para quem está iniciando,
fica essa dica. Existem outros modelos lá, mas eu optei por esse justamente porque ele fala para quem está iniciando. Então, esse é o modelo de release 1. Bandas que têm apenas um material oficial lançado, ainda começando a botar o pé na estrada. Então, título, subtítulo, característica 1, característica 2, nome da banda. Aí, a banda de que cidade traz influência, qual que é o gênero, e aí, gênero principal da banda, apresentação geral, nome, local, o trabalho que já foi lançado, é importante ter. E aí ele tentou traço desse escopo. Já no primeiro parágrafo, nome da banda, cidade, estado, começou a atividade em que ano, lançou seu primeiro trabalho, EP quando. E aí busca referências de gênero, aí traz quais são os gêneros que essa banda trabalha. Aí, no parágrafo 2 traz uma ênfase ao álbum, EP ou single. E aí já trazendo qual que é o nome, tem como assunto principal qual que é essa temática que está sendo trabalhada, presente na letra, então é bom trazer um trecho dessa letra falando sobre o assunto para demonstrar que está sendo abordado, e defender um pouco desse tema, né? Por que veio esse tema? Quais foram as inspirações? Então, esse é o segundo parágrafo. Terceiro é detalhes técnicos, né? Qual foi o estúdio que foi gravado, quantos meses, qual foi a cidade, quem assina a produção, quem fez a mix, a master, artes gráficas, divulgação geral da obra. O quarto parágrafo, a formação completa, atividade atual, final. Então, tipo, o nome da banda, ela é formada, quais são os músicos que fazem parte dessa banda. E aí coloca uma deixa final, falando que já tem alguma novidade, perfil da banda, Insta, YouTube, Facebook, dependendo se for uma estratégia relevante. Tem muitas bandas e grupos, rappers, que não estão utilizando o Facebook mais, mas ainda é um portal, um meio de comunicação muito importante, sobretudo dependendo da faixa etária do seu público. Então, vale a pena trabalhar ainda com o Facebook. E aí, Tem Mais Discos que Amigos também traz um exemplo completo desse release. Então, a poesia e energia introspectiva da Bratislava. A banda da capital paulista traz influências da música cigana para o rock alternativo. Então, eu não vou ler todo esse release, mas vale a pena acompanhar. Tem no Mais Discos que Amigos, vai ficar disponível no material. Quem quiser esse material, depois é só chamar inbox no Insta, estamos à disposição também. Bom, seguindo, redes sociais. Bom, rede social é o fundamental, é o ponto-chave. E aí, um conselho. Vários artistas já conversaram comigo, eu já conversei com várias outras pessoas sobre a dificuldade de criar conteúdo para a rede social. Essa necessidade, esse dever de criar conteúdo, e não só criar conteúdo relevante, traz como base fundamental um bom planejamento. E aí aqui fica uma dica, só avançar, porque depois eu volto naquele slide. Fazer um cronograma, fazer esse cronograma bem feito. Então, aqui, cada semana, criar esse editorial bonitinho de rede social. Então, um vídeo no YouTube, vamos supor, já está fazendo esse lançamento. Então, um vídeo de making off da gravação desse single, desse EP, e aí já traz essa semana toda stories que dialogam com esse single, posts para o feed também dialogando, e aí a gente vai construindo esse editorial semana a semana, e aí a gente trabalha toda essa imagem. Então é importante ter posts, que esse planejamento ele tem 3 stories por dia,
e post no feed também, um post por dia, um vídeo no YouTube. É bom pensar também que as mídias, elas existe uma relação transmídia, então elas dialogam entre si. Não necessariamente a gente vai criar um conteúdo só e vai jogar esse conteúdo em todas essas mídias. É bom criar conteúdos diferentes com esse mesmo tema e aí essas mídias elas vão se complementando. Então no YouTube ele tem um vídeo na íntegra. A gente pode colocar esse no IGTV uma parte curta. No Reels a gente pode colocar uns 15 segundos, os 15 melhores segundos desse vídeo. E aí fazer essa comunicação transmídia, utilizar o Facebook também com essas chamadas. Então, são estratégias interessantes de usar. E agora também o TikTok, que é hoje um dos principais meios de comunicação relevantes no mercado musical. Então, fica aqui o meu conselho também. E só que toda essa parte de comunicação, ela passa pela criação de uma imagem artística. É muito importante fazer um investimento na imagem do artista. Então, esse investimento em imagem, ele passa por contratar um fotógrafo para fazer um ensaio fotográfico. E essas fotos é bom ter tanto para envio para contratantes, é bom ter pelo menos 3 fotos. Então, foto de perfil, foto do corpo todo, fundo branco, ou um fundo colorido, ou fundo verde, para que esse contratante ele possa trabalhar também essas imagens. Essas fotos são interessantes para composição de EP, de capa, mas se você não tiver condição de fazer esse ensaio com o fotógrafo, tem como fazer com o celular, mas num formato menos pior e mais profissional. E aqui algumas dicas para a sua imagem. Então, 1, manter a lente sempre limpa. 2, use o modo retrato do seu smartphone. 3, ajuste o foco, que é muito fácil, só clicar na tela, então bem de boa. 4, não use o zoom. O zoom ele atrapalha na relação de pixels da imagem, então não vai ficar uma imagem com tanta qualidade. Então é melhor não usar o zoom. Mais luz é igual a mais qualidade, então escolha sempre o lugar iluminado, porque aí você vai conseguir tirar uma foto melhor. Composição por regra dos terços. Para fazer essa composição, você vai em configuração na câmera do seu celular e vai ter a opção de grade. Quando você abre essa grade, que é tipo um jogo de xadrez que vai te possibilitar centralizar a foto de maneira mais fácil. E sempre edite as fotos. É, as fotos hoje utilizadas, elas sempre passam por um processo de edição. Então, é sempre bom a gente editar, tem filtros que você pode utilizar dependendo. Eu gosto de usar o Photoshop, mas existem outros aplicativos de edição de imagem tão bons quanto e às vezes mais baratos. Então, vale a pena também pesquisar esses formatos. E depois de fazer essa construção de imagem, esse planejamento financeiro, fazer essa movimentação prévia também nas redes sociais como um todo, tanto no pré, quanto na produção, quanto na pós-produção para um lançamento, a gente entra na parte de fazer o upload para a plataforma. O que é fundamental é a Fashion Wave, é obrigatório, então tem essa Fashion Wave com uma qualidade, a capa 3.000 por 3.000, gere seu próprio ISRC, se possível. O Léo vai explicar por que é importante gerar o seu próprio ISRC. Envie um release como estratégia de lançamento. Então, use um release. Você pode usar até como base o release do Tem Mais Discos que Amigos que eu apresentei e trabalhar essa estruturação com ele, fazer toda essa estruturação
para mandar para a distribuidora, para fazer o pitching, que o Léo também vai explicar, que isso facilita na distribuição e possibilita maiores chances de conseguir uma arrecadação no final da sua música. Ficaram algumas dúvidas? Ou dúvidas a gente responde no final. Vou parar de compartilhar e você compartilhar, Léo. Beleza, beleza. Opa! Então, podemos seguir, então? Tá bom. Pô, Vitor, parabéns aí pela exposição. Acho que pô, foi uma exposição bem útil, bem prática, né, para os artistas. Você pontuou aí, eu acompanho isso diariamente, dúvidas, né, e uma carência que os artistas têm nesse ponto, como estruturar um trabalho, como organizar, como planejar, principalmente, né? Pô, parabéns, muito interessante. Vou entrar agora com um conteúdo, diria, complementar, né, ao do Vitor, no sentido de explicar um pouco mais o que se trata a distribuição digital, qual o trabalho de uma agregadora e que pontos os artistas e produtores devem estar atentos. Eu também preparei uma pequena apresentação, uns slides. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Acredito que todos estejam vendo aqui a minha tela. Bom, vamos lá. Bom, gente, para essa segunda parte do nosso workshop do Circuito Hip Hop, vou estar falando especificamente sobre a distribuição digital e qual o trabalho que um agregador ou distribuidor digital exerce nos dias de hoje, né, em que temos o streaming de música como formato hegemônico da música gravada, né? Ele não é o único, né? Percebemos o Brasil ainda apresenta, mesmo que em declínio, os formatos físicos. O streaming, apresentou uma difusão bastante surpreendente em termos de taxas de crescimento aqui no Brasil. Vou primeiramente me apresentar brevemente, minha ligação com esse mercado da música se dá de diversas formas. Eu trabalho atualmente como A&R, AIR, né, na distribuidora brasileira Trattori. Um trabalho do AIR ser interface da distribuidora com os artistas, buscar novos talentos, atrair músicos, artistas para a distribuidora, fazer um acompanhamento dos lançamentos, auxiliar o planejamento do cronograma, né? Esse é o trabalho que eu faço no meu dia a dia. Eu tenho também uma vertente acadêmica, sou membro do Laboratório de Economia Criativa da ESPM, sou mestre pelo Instituto de Economia da UFRJ, onde eu apresentei uma pesquisa, uma dissertação sobre a difusão dos serviços de streaming de música no Brasil. Concluí esse mestrado em 2017. Tenho também um MBA em Produção e Gestão Cultural pela Fundação Getúlio Vargas, a instituição que depois me convidou a fazer parte do corpo docente desse MBA, onde eu lecionei de 2012 a 2018. Também tenho um trabalho de análise de mercado,
que eu presto para a Media Research, que é uma empresa com base na Inglaterra. Eu sou o braço brasileiro dessa empresa, eu elaboro relatórios de mercado para eles, relatórios esses que depois são vendidos, né, aos agentes do setor, e também participo do trabalho de projetos de consultoria. Sou autor, né, eu tenho alguns livros publicados, um chamado Música e Tecnologia, publicado em 2010. Publiquei também uma biografia sobre o bloco de carnaval Monobloco. Esse livro saiu em 2015. E, mais recentemente, em 2019, escrevi um capítulo sobre os impactos das tecnologias digitais nos setores da música, vídeo e editorial, num livro chamado Inovação em Serviço na Economia do Compartilhamento, que saiu pela editora Saraiva. Eu sou músico, sou dos tambores, toco bateria, sou baterista, toco percussão há mais de 20 anos. Eu sou daqueles amantes dos ritmos brasileiros e afro-brasileiros. Muito bem, iniciar essa explanação, essa exposição, pontuando quais as principais funções de um agregador digital, esse agente de mercado que surgiu com a difusão dos serviços de streaming de música, né? Houve essa necessidade de um agente que facilitasse a vida dos artistas, dos músicos, no sentido de enviar as músicas, os fonogramas para as diversas lojas digitais. Por exemplo, a Trattori distribui para mais de 100 lojas digitais, né? Vocês imaginam a dificuldade que seria para um músico enviar a sua música para 100 locais diferentes, assinar 100 contratos diferentes e mensalmente bater na porta dessas diversas lojas para perguntar quanto tocou e quanto isso gerou em termos de receita, né? Os agregadores digitais, eles surgiram isso para facilitar, né, um intermediário para tentar automatizar a vida do artista nesse segmento da distribuição digital. As funções, as principais funções, as funções primordiais de um agregador digital são: ele é responsável por digitalizar os acervos, obter licenças para divulgar, né, para disponibilizar as obras digitais nos ambientes, nas redes, distribuir as músicas às lojas virtuais e repassar, prestar contas, né? Repassar os royalties aos detentores de direitos autorais. Os agregadores, geralmente, eles fazem esse tipo de trabalho, retendo parte das receitas geradas para custear a sua operação, né? a sua atividade ali enquanto distribuidor. Com o passar dos anos, muitos agregadores, eles expandiram as suas atividades, muito, no meu ponto de vista, no sentido de atrair, né, os artistas, de buscar uma diferenciação de mercado, e que novas funções observamos aí nos últimos anos. Alguns atuam como selos musicais ou gravadoras, né, fazendo contratos artísticos com os artistas, muitas vezes ganhando participação no fonograma, né, e fazendo investimento nos artistas ali no sentido de desenvolver seus trabalhos. Alguns possuem sua própria agência de marketing e comunicação. Alguns também lançaram, né, possuem suas próprias editoras musicais, também prestam serviço de gestão e catálogo nas plataformas. Alguns agregadores até se envolvem com o mercado de shows, né, com a música ao vivo, que a gente, pensando na cadeia produtiva da música, é um segmento, não diria distante, mas diferente, né, da música, do setor fonográfico, do ao vivo, né? E a gente percebe também
que muitos desses agregadores oferecem ferramentas de inteligência de mercado para oferecer, né, para contribuir para a estratégia dos artistas, né, para contribuir no desenvolvimento das carreiras musicais. E muitas delas fazem o chamado do processo do pitching, né, ou também o pedido de destaque, que é nada mais do que você pleitear uma inserção nas chamadas playlists editoriais. A gente vai ver isso aí um pouco mais à frente hoje aqui nessa nossa conversa. Pois bem, o Vitor já falou muito bem como é feita a distribuição, o que o artista deve atentar. Também pontuei aqui para que vocês, enfim, tenham esclarecimento acerca disso, que às vezes a gente percebe aí no dia a dia algumas dúvidas, né? Do que eu preciso de material para poder botar minha música no Spotify, Deezer, Tidal, né? Primeiro, a capa tem que estar num formato JPEG, normalmente numa resolução bacana, né? 3000 por 3000, a capa do álbum, do single ou do EP. As faixas têm que ser enviadas no formato WAV, tá? Geralmente, os agregadores pedem nesse formato 16 bits, né? MP3, gente, nem pensar, né? De vez em quando eu recebo solicitações e perguntas de artistas. Posso enviar MP3? Não, tem que ser no formato WAV. Algumas plataformas até estão trabalhando já com formatos que oferecem uma resolução até melhor, né? Assim, uma resolução maior do WAV, né? Mas o formato, eu diria, padrão é o WAV. O ISRC de cada faixa, o que é o ISRC? É o CPF do fonograma, né? Cada vez que uma música é gravada, né? Uma obra musical que é a composição, a partir do momento que ela é gravada, ela vira um fonograma. E para cada fonograma, o produtor ou os produtores fonográficos devem gerar o ISRC, que é um código, né, que é utilizado para identificar aquele fonograma e, com isso, saber quem são os titulares e para onde os meios de pagamento devem ser enviados, né? Para gerar ISRC é necessário que o artista, o músico, o compositor esteja filiado a alguma das sociedades de gestão coletiva que atuam no Brasil. No Brasil são 7 sociedades que atuam, e é importante que o artista, o compositor, enfim, esteja afiliado, não só para que ele possa gerar os seus próprios ISRCs na figura de produtor fonográfico, mas também para que ele conste no catálogo do ECAD, né? Ele exista no catálogo do ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação, que no Brasil é responsável pela cobrança, arrecadação e distribuição dos direitos autorais referentes à execução pública. O que é execução pública? Rapidamente. Quando uma música toca no rádio, na TV, no cinema, num supermercado, por exemplo, né? Isso gera direitos de execução pública, é considerado execução pública. E no Brasil, o streaming de música é considerado execução pública, né? E com isso, parte das receitas dos serviços de streaming, Spotify, Deezer, Tidal, parte dessas receitas é enviada ao Escritório Central de Arrecadação, ao ECAD, que repassa às sociedades de gestão coletiva e que, por conseguinte, repassa aos titulares. Por isso que eu recomendo muito que todos aqui que estejam ouvindo, não só ao vivo, mas a gravação,
dessa nossa conversa, busquem, né, aqueles que ainda não são filiados a uma sociedade de gestão coletiva, que busquem se filiar. A filiação é gratuita, não existe nenhum tipo de cobrança de mensalidade, anuidade ou renovação. Enfim, com isso você está, eu diria, formalizado nessa complexa cadeia produtiva da música gravada. E o que mais a gente precisa para distribuir as músicas é dizer quem são os compositores, né, compositores de cada faixa, caso aquele fonograma, aquela obra musical esteja editada em alguma editora, também é importante dizer qual o editor, o percentual, né, de cada arrecadação, e o código de barras, que é também um outro código identificador, que caso o artista não tenha, às vezes o selo gera, as próprias agregadoras podem gerar esse código de barra para os artistas. E quanto eu recebo quando a música toca no streaming, né? Isso também é uma dúvida. Como é que é quanto eu recebo? Primeira coisa para a gente entender, esse valor ele é variável. Tá? Não existe um valor fixo que o Spotify paga. Eu peguei esse quadro, aí, a fonte da Digital Music News, não me lembro exatamente que mês, mas isso não são valores fixos, porque como é feita essa base, né, para a gente saber quanto cada execução do Spotify, quanto o Spotify paga por cada vez que uma música é tocada. O mecanismo é esse, a fórmula é essa. A receita de uma plataforma dessa de streaming, ela vem de duas fontes, né? As assinaturas pagas, né? As pessoas que pagam mensalmente um montante para serem assinantes, e as assinaturas que são gratuitas são financiadas por publicidade, né? Propaganda para inserir ali nas plataformas. Um serviço desse de streaming, ele soma o total das assinaturas mais o total da receita de publicidade, e aí ele vai ter a receita total. E ele vai dividir pelo total de execuções que a plataforma teve naquele determinado mês, né? Receita total dividido pelo total de execuções que o Spotify, por exemplo, registrou. E aí essa divisão vai dar ali a receita unitária, né? O valor unitário por cada play. Por isso que varia, porque mensalmente tanto o número de assinantes é variável e também o montante arrecadado com publicidade, né? Por isso é importante compreender que esse valor é variável. Muitas plataformas demoram, às vezes, 2, às vezes 3 meses para fechar as contas e pagar os distribuidores e, por conseguinte, pagar aí os titulares. Enfim, mas só para vocês entenderem que a receita é basicamente essa, né? Total de publicidade, mais total de assinatura dividido pelo total de quantas músicas total foi executado ali na determinada plataforma para a gente chegar nessa continha. Falar sobre o pitching, que é um dos pontos, eu diria, mais importantes desse cenário, né, do streaming de música. Como eu falei inicialmente, o pitching ele é a busca pela inserção de um lançamento de uma música numa playlist editorial, né? Essas playlists ganharam bastante relevância, né? Os artistas querem muito estar presentes, querem que as suas músicas estejam ali em destaque, né? Por conta da popularidade, né? Que elas ganharam. Os usuários seguem as playlists, seja para acompanhar os novos lançamentos, seja para acompanhar o que tem de novo aí, o que é sucesso num determinado ritmo
musical, e aí, enfim, isso é um ponto aí chave nos dias de hoje, né? E aí organizou-se esse formato, o pitching, né? Assim, que as agregadoras competem ali espaço nas playlists. Nada mais é do que né, buscar destacar a faixa nas playlists editoriais e, importante, isso tem que ser feito com antecedência, né? Esse material ele deve ser enviado às plataformas com mais ou menos, no mínimo, 15 dias antes do lançamento. Ao pensar em lançamento, ao pensar em streaming de música, pensar sempre com prazos, tá, gente? Assim, na verdade, 15 dias assim é mínimo, né? O ideal é estar pensando já num planejamento de um mês, de 30 dias, tá? O que eu preciso para fazer um pitching, um bom pitching? Como eu falei anteriormente, antecedência, né? Planejar com antecedência, mínimo de 15, o ideal é você estar enviando esse material, né, o fonograma, programando o lançamento desse cronograma com um mês de antecedência. Isso dá aí um bom prazo aí para a plataforma, ao receber o pitch, ver que o lançamento já está programado ali para sair na data específica, né? Elaborar um release do lançamento, um release claro, nada muito extenso, né? Um parágrafo é mais do que suficiente, né? Não tem nada a ver com, né, um press release, né, que muitas vezes é um texto mais extenso, né? Não, gente, é concentrar ali, é botar o suprassumo ali das informações, entende? Um parágrafo ali para que fale de uma maneira clara e objetiva sobre aquele determinado lançamento. Lembrando que esse material ele é enviado diretamente aos editores das plataformas, e muitas vezes eles leem esse material antes de ouvir propriamente a música. Por isso é importantíssimo buscar clareza na elaboração desse texto, clareza e objetividade, né? Também fotos de divulgação é importante ter, porque às vezes um editor ele gosta tanto daquele lançamento que a música não só entra numa playlist editorial, mas ela também vira capa de uma playlist, né? Que eu diria, o auge, né? De um sucesso de um lançamento no serviço de streaming, quando você consegue uma capa de uma playlist. Geralmente, quando você é capa, é você quem está abrindo ali a playlist, né? Quer dizer, isso daí é a glória para muitos artistas, né? Muito importante manter as páginas de artista atualizadas. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente, mas manter lá no Spotify for Artists, no Deezer Backstage, manter ali o seu cartão de visita, né? O seu perfil artístico nas plataformas. Muitas vezes é a forma, é o primeiro contato que as pessoas têm ali com o seu trabalho musical. É importante estar ali com as fotos, uma biografia bacana, enfim, a casa arrumadinha, né? E o planejamento da promoção do lançamento, descrever o que vai ser feito, se vai ter um trabalho de rede social, se vai ter um trabalho de assessoria de imprensa. É importante estar tudo bem descrito, e posicionamentos também. Esse é um ponto que as plataformas estão cada vez mais atentando, elas estão buscando entender, elas estão buscando ter contato com esse planejamento, porque elas entendem que a inserção de uma música numa playlist, ela é parte de um conjunto de ações que está sendo realizada para aquele determinado lançamento. Entende? Quando ela pega o planejamento e vê, olha, pô, o que está sendo feito nas redes sociais, o planejamento, como está sendo uma coisa bem estruturada, isso não tem nada a ver com valores investidos, tá, gente? Não é isso, né? Quanto mais, se o artista botou maior valor, quanto maior o valor de impulsionamento, maiores as chances de inserção de playlist. Não tem nada a ver com isso. É planejamento. Eles gostam de ver que aquele artista planejou, como o Vitor pontuou muito bem aqui na exposição que ele nos deu previamente.
falando agora especificamente das playlists, né? Existem diversos tipos de playlists que esses serviços de streaming oferecem, né? O pitching ele é feito especificamente para as playlists editoriais. O que são as playlists editoriais, também chamadas de playlists de curadoria? São as playlists de propriedade dos próprios serviços de streaming. Você consegue apontar, você consegue identificar uma playlist editorial quando ela é normalmente criada pelo próprio serviço, entendeu? Isso configura uma playlist editorial, né? No Spotify, por exemplo, novidade da semana é uma das mais populares e desejadas pelos artistas. Existem as chamadas playlists algorítmicas também, que são geradas pela inteligência artificial, né? Com base no gosto do usuário. Ele entende ali as músicas que você gosta, ele passa a entender ali o seu comportamento, né, em termos de gosto naquela plataforma, e com isso ela passa a oferecer músicas, artistas similares àqueles que você geralmente consome, né? Radar Novidades do Spotify é um exemplo. A Deezer, ela utiliza o chamado modo Flow, né? Que é diferente de uma playlist convencional. Ele vai te oferecendo, né, músicas sequenciais com base no que você ouve. Existem também as chamadas playlists personalizadas, que é parte editorial e parte algorítmica, né? Parte dessas músicas são oferecidas a todos os usuários e outra parte é oferecida de uma forma customizada para cada usuário, né? No Spotify, está escrito errado ali, mas no Spotify temos a hora acústica e a cafezinha. Na Deezer, o modo Flow, ela utiliza, ela mescla acordos promocionais, né? Assim, quando alguns artistas compram, né, espaço na plataforma, e ela mescla, né, disso que foi comprado de acordos promocionais com o gosto pessoal do usuário. E temos as playlists dos usuários, né, dos próprios usuários, são criadas pelos ouvintes, né, que podem ser públicas, fechadas, podem ser colaborativas, né? E alguns usuários são, assim, famosos, populares e tornam-se chamados superusuários, né? Com playlists que são seguidas por vários ouvintes. Muito importante o artista criar a sua própria playlist, né? Isso é importantíssimo. Divulgar essas playlists, buscar manter essas playlists atualizadas, pensar em temas interessantes, né? Não só suas influências, né? Eu acho interessantíssimo saber, por exemplo, que um artista que eu aprecio, as influências dele, né? E aí poder seguir uma playlist das influências de um artista que eu gosto, eu tenho muita curiosidade, entendeu? É algo que chama atenção, mas pode ir além, pode, sei lá, playlist de Dia dos Pais, playlist de Natal, playlist de Dia das Mães, enfim. Importante ter essas playlists, as plataformas atentam isso, elas valorizam isso é até uma maneira de você aquecer o algoritmo ali no seu perfil, compartilhar essas playlists é importantíssima. Claro, inserir as suas músicas no meio, né? Você bota ali as suas influências, mas bota as suas músicas ali no meio também, mas é claro, sem exageros, né, gente? Tamanho de 20 a 60 faixas, menos de 20, algumas playlists em determinadas plataformas não podem ser visualizadas por usuários gratuitos, né? Aqueles financiados por publicidade, entende? E aí, mínimo de 20, eu acho que 60, realmente grande, entendeu? Eu ficaria no meio termo, entendeu? 30 é uma faixa, né, uma média interessante. Promover, divulgue, manter atualizado
as playlists mensalmente. Não precisa trocar tudo, não. Uma playlist de 30, mensalmente troca umas 12, entendeu? Aí divulga isso. Olha, gente, playlist atualizada, entra lá, segue, sugere música, né? Com isso você tá movimentando ali o seu perfil, e é isso que essas plataformas querem. E muitas vezes isso acaba sendo, eles acabam recompensando o artista com inserção em playlist, né? Páginas de artistas, também um ponto muito importante, né, que todo artista deve atentar, como eu falei previamente, o perfil do artista nessas plataformas muitas vezes é o cartão de visita, né, a forma como as pessoas vão ter o primeiro contato ali com aquele artista. Por isso é importantíssimo ele buscar ter acesso e buscar manter atualizado, né? Ela é criada automaticamente, né? Eu recebo muito essa dúvida. Léo, como é que é assim? Eu tenho uma conta no Spotify. Como é que eu faço para mesclar com uma conta do artístico? Não, isso não existe, né? Uma conta de um usuário comum, diria-se, de uma pessoa física, ela não se mistura com a conta do artista, que eu diria da pessoa jurídica, né? Isso não existe, né? São dois universos distintos. Léo, e como é que eu tenho que pedir para criar o meu perfil? Não. A página do artista é criada automaticamente. Ao subir o seu primeiro fonograma nas plataformas, esses serviços criam automaticamente essa página de artista, né? Que é uma também excelente ferramenta de marketing. Muitas delas oferecem dados muito importantes para o artista entender ali o perfil das pessoas que ouvem a música, por exemplo, como recorte por faixa etária, por sexo, localização, né? Isso ajuda você a elaborar um planejamento estratégico, isso ajuda você quando estiver, por exemplo, negociando um show com um contratante, né? Por isso é muito importante o artista solicitar o acesso às suas páginas de artista e nas principais plataformas, tá, gente? Não é pelo fato que o Spotify ele é o líder de mercado que o artista deve deixar de lado as outras plataformas, de forma alguma. Importantíssimo estar ali também na Deezer, na Tidal, na Apple Music, na Amazon Music, né? E muito importante estar com essa página atualizada e padrão, né? Assim, as informações podem ser as mesmas, eu até diria assim, que devem ser as mesmas, né? Mesmas fotos, a mesma biografia, entende? Assim, o trabalho que você vai ter numa, você vai simplesmente replicar para as outras, e aí está ali, sua carinha bonitinha para todo mundo ver. Por que também é importante estar em todas? Porque o consumo da música gravada ele está muito pulverizado atualmente, né? A pessoa que está ouvindo sua música na Amazon Music não é a mesma que vai estar ouvindo no YouTube Music e que não é a mesma que vai estar ouvindo na Deezer, entende? É por isso, assim, deixa a casa arrumadinha em todos esses serviços, que com certeza isso conta pontos a favor, não só com as plataformas, mas também com o público, né? O público, ele tem uma boa impressão quando entra numa página ali, ele vê que está bonitinho, que tem as fotos, tem a biografia, né? E, por fim, o pré-save, também uma outra ferramenta importantíssima aí, para os lançamentos, né? Quem não está familiarizado, o pré-save ele é um link que é gerado, né? Que ajuda a promover os usuários, eles conseguem salvar, eles conseguem receber uma notificação quando a música vai ser disponibilizada, e ele oferece algumas outras utilidades bastante interessantes, né? Ele já ajuda a promover o lançamento, né? Eu até recomendo o pré-save ser divulgado uma semana antes, máximo 10 dias, mas uma semana antes é um prazo bacana, porque você já está divulgando, se você já está aquecendo ali a sua audiência. Mais do que 10 dias, acho que é mais fácil o usuário acabar se esquecendo, sabe? Ele fomenta o engajamento, né? As pessoas estão ali, já estão salvando, já estão vendo ali, interagindo, já estão ali
às vezes, né, ficando ansiosa ali para ver, para ouvir aquele lançamento. E ele permite também a geração de relatórios, né? Por exemplo, após o lançamento, a agregadora consegue gerar uma planilha com todos os nomes, endereço de e-mail e localização das pessoas que participaram, que fizeram, que concluíram o pré-save. Ou seja, já é desde já assim, dados muito bons e úteis, né? Uma vez que Spotify, você pode ter 2 milhões de ouvintes mensais, mas o Spotify ele não te dá a lista completa dessas 2 milhões de pessoas, muito menos o e-mail, né? Quer dizer, o pré-save ele permite esse contato mais direto com as pessoas que querem acompanhar o seu trabalho. É importantíssimo manter essa proximidade, seja enviando uma mala direta, né, um mailing list semanal, mensal, falando das novidades, enfim, o pré-save ele tem essa utilidade aí que os artistas devem buscar atentar. Deixo aí para vocês bom, @LeoMorel, tanto esse é o meu Instagram quanto o meu Twitter. Pô, me sigam para a gente, enfim, trocar uma ideia, bater papo. E tá aí o meu e-mail também, para quem quiser, enfim, mandar uma mensagem, tirar alguma dúvida, tá bom? Mais uma vez, quero agradecer imensamente pelo convite, né, à Prefeitura de Belo Horizonte, agradecer aos participantes do debate e me coloco à disposição para dúvidas, comentários e abrir aí para perguntas, caso tenhamos, tá bom? Eu vou interromper aqui o compartilhamento da minha tela agora e é isso. Muito obrigado, querido. Gente, então é isso. Acompanhem o circuito pelo site, Circuito Municipal de Cultura.com.br, e pelas redes sociais também, Instagram e Facebook, Circuito Municipal de Cultura. É isso, gente. Foi muito bacana. Muito obrigado. Também estou à disposição, galera. Ficar qualquer dúvida, entrar no Insta da Incruso Produções, ou pesquisar no Insta também, Vitor Gonzaga. Vai me achar lá o primeiro. Então, vamos trocar ideia, vamos interagir, vamos pensar sobre música e bolar novas estratégias. Então é isso. Eu vou encerrar aqui e até a próxima.